Deus é tão lindo e tão precioso que Ele prepara momentos onde a gente sempre se recarrega. Isso tem que acontecer diariamente. Mas a pastora Raquel estava falando aqui. Nós tivemos muitas bênçãos nesse ano e no término de dezembro. Quem, como eu, achou que esse ano voou, gente? Está voando muito rápido, está passando rápido. E nessa caminhada, a gente também tem muitas lutas. E no meio das lutas, Deus também prepara banquetes para que a gente possa se revigorar, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Mas a gente precisa diariamente tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E nessa caminhada, nesses presentes de Deus, Deus nos abençoou para que a gente pudesse estar, algumas semanas atrás, num congresso em Campinas. Na verdade, é um encontro de pastores, jovens pastores do Brasil todo, GKPN. E para nós, para mim e para o Luiz, foi uma bênção. Foi uma bênção ouvir da igreja no Brasil, da igreja fora do Brasil, e como nós, como igreja, precisamos continuar firmes no Evangelho, na Palavra de Deus, e precisamos anunciar rapidamente, anunciar com urgência a Palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo. Isso é sério em todo lugar. A gente tinha 120 pastores de jovens casados, de jovens solteiros e de adolescentes reunidos numa sala, pedindo a unidade da igreja para que a gente pudesse fazer algo onde o Brasil precisa, de forma urgente, alcançar os jovens, os adolescentes e as famílias para Cristo. E para que a gente tenha famílias estruturadas, a gente começa lá naquela geração pequenininha. Os nossos filhos dentro de casa tendo exemplo do que é uma família servindo a Cristo, para que eles se tornem adolescentes que sejam apaixonados por Cristo e pela igreja e saibam o que é ganhar vidas, para que eles casem dentro dos princípios e dos valores de Deus e assim a nossa cultura possa mudar o Brasil. Isso é real e nós precisamos entender que fazemos parte disso. E para mim foi muito gostoso ouvir várias realidades e saber que a igreja no Brasil e a igreja do Senhor no mundo tem lutado pelas mesmas coisas. Mas quais são as dificuldades que a gente encontra por sermos estados completamente diferentes, situações diferentes, cultura diferente? Se a gente olhar para o nosso estado continua no ranking de divórcios do Brasil. Outros estados continuam no ranking de suicídio, outros de prostituição infantil. Temos de tudo. Mas nós precisamos, como igreja, entender o que nós temos que fazer, qual é o nosso papel. Será que a gente só precisa cuidar daquilo que está do meu lado, só da minha casa, o que Deus tem para mim como filho amado, como alguém chamado por Deus, como alguém que entendeu por que Deus o trouxe? E uma das coisas que Deus falou muito comigo lá, e eu pude ver também o quanto a gente luta por isso, é quando nós ouvimos dizer, poxa, as pessoas não estão tendo compromisso. As pessoas estão abrindo mão muito fácil de servir a Deus e seguir a Deus. Então, isso é uma luta geral, no Brasil todo e no mundo. Por quê? Porque os nossos dias estão cada vez mais corridos, mais atarefados, mais a gente tem procurado olhar para as coisas desse mundo. A gente tem se ocupado com as coisas desse mundo de uma forma que a gente tem perdido a essência daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Isso é geral. A agenda está lotada. Vai chegando dezembro, então, você não consegue marcar alguma coisa com todo mundo, porque um já tem uma programação, tem outra, e assim vai. A agenda cada vez mais apertada. Isso tem interferido dentro da igreja também. E, às vezes, nós esquecemos qual é a nossa missão. Para aquele que nos chamou, para aquele que se entregou numa cruz e nos deu essa vida.
que a gente pode viver com tanta alegria. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Pai, obrigada. Obrigada pelo privilégio que temos de sermos filhos amados, escolhidos e perdoados. Pai, o Senhor sabe o quanto eu sou grata ao Senhor, porque um dia o Senhor me alcançou. Eu sou grata ao Senhor porque o Senhor usou pessoas tão importantes. E o Senhor usa pessoas até hoje para que eu continue firme. Obrigada, Pai, porque eu sei que isso é real aqui para todas as pessoas. Se elas estão aqui nessa manhã, é porque o Senhor os trouxe. E eu quero pedir, Pai, que de forma muito especial, ninguém saia daqui como entrou. Que o Teu Espírito ache liberdade para falar ao coração de cada um. Fala com a Tua igreja, Pai. Vai além de mim. Fala comigo, Papai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha só, que coisa linda. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas ali: olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Acompanhar Jesus é algo maravilhoso. É indescritível para alguém que conhece Jesus verdadeiramente não parar um minuto e não refletir sobre o que Jesus fez na sua vida. Quantas pessoas aqui assistiram o filme Mais Que Vencedores? Uau! Quem não assistiu, vai assistir. Fala sobre esse encontro com Jesus, sobre a nossa identidade em Jesus. E quem conhece a Jesus intimamente e experimenta de algo que Ele, somente Ele pode transformar e mudar, sabe o que é acompanhar Jesus. Mas acompanhar Jesus também, a gente precisa entender realmente o que Ele tem e o que Ele quer para nós. Porque para eu acompanhar a Jesus, eu preciso agora saber que não são mais os meus planos, mas quais são os planos de Deus para mim. E esses planos já foram revelados através da palavra de Deus. Não é algo que você somente vai ficar lá no seu quarto, falando: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu seja? Não. Muitas coisas já estão reveladas dentro da palavra de Deus. E quando nós falamos de seguir a Cristo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente e seguir a Cristo, o que isso leva? Significa que é um grande desafio e responsabilidade que nós temos que escolher todos os dias. E isso nos leva para uma palavra onde as igrejas e as pessoas têm falado demais, que é compromisso. Compromisso. Eu tenho um compromisso com o Senhor. E é interessante que compromisso, no dicionário, é bem básico. Um compromisso é um acordo entre duas partes de que algo será realizado. Um ato público ou não de assumir uma responsabilidade com alguém ou com algum objeto. Quando diz que a pessoa está compromissada, é porque ela estabeleceu um compromisso de fidelidade com a outra parte. Isso está escrito no dicionário. Essa é a parte que fala sobre compromisso. Mas olha só, a palavra compromisso vem do latim, comprometer, que une com, que significa junto, e primoter, que é prometer, seria então um acordo com outra parte, uma promessa mútua. É como eu faço um acordo com Deus? Não, eu faço uma promessa com Ele, eu tenho um compromisso de segui-lo.
Mas nós estamos vivendo uma geração sem compromisso. As pessoas falam, olha, ninguém quer compromisso. Ninguém quer se envolver. Até tem um filósofo, Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro muito legal que fala sobre a sociedade líquida, tudo muito rápido, tudo querendo que agrade, tudo querendo que faça do meu jeito para que eu possa fazer parte daquilo, mas é uma geração que tem analisado os comportamentos que são rápidos, fluidos no mundo contemporâneo. E isso é real. Se a gente olhar pelo Instagram, gente, quem quer ter seguidores no Instagram? Muitos falaram que quando tiraram as curtidas do Instagram, era porque muitas pessoas estavam entrando em depressão porque não tinham curtidas, ou não eram seguidos, ou as pessoas não curtiam as suas fotos. Brigas aconteciam entre amigos porque os amigos olhavam e sabiam que fulano não tinha curtido a foto dele. Mas é um tempo onde a gente tem vivido essa falta de compromisso o tempo todo, porque nós queremos seguidores virtuais. Por quê? Porque no momento em que alguém postou, ou disse, ou falou alguma coisa que eu não gostei, não é muito fácil clicar lá e deixar de seguir? Sim. Mas o que tem? Um deixou de seguir, amanhã outro segue, mas o importante é saber quantas pessoas estão me seguindo. Mas seguir a Cristo é diferente de só clicar e deixar de seguir porque ele fez ou respondeu ou falou ou não falou alguma coisa que eu gosto. Ou porque a igreja fez isso ou fez aquilo. O compromisso está além disso. Talvez a minha geração gosta muito de contato, porque não foi a geração que nasceu dentro dessa tecnologia. E eu gosto de estar perto dos meus amigos, de conversar com os meus amigos, de tomar café com os meus amigos. Mas a gente precisa acordar se a gente tem seguido amigos mesmo, ou a gente está nessa de seguir e deixar de seguir com aquilo que eu gosto de ouvir ou não. E quando a gente começa a falar de pessoas que estão perdendo o compromisso com a igreja, com as pessoas, mas principalmente com Deus, entra uma preocupação para nós como igreja de nos posicionarmos, para termos compromisso verdadeiramente com Cristo. E eu queria que você pudesse pensar agora, quem são os seus modelos de compromisso? Compromisso com Deus, pessoas fiéis que você vê lá servindo a Deus uma vida toda e você fala, cara, sempre está ali, sempre está com lutas, mas está ali com Deus, tem uma vida de oração. Quem é compromisso para você no casamento? Que você olha e fala, cara, que lindo. Vi os filhos crescendo, os filhos já estão adultos e eles estão ali, né, juntos, lutando. Quem são pessoas que têm um compromisso que chamam a atenção? Quem são essas pessoas que têm esse compromisso? Será que as pessoas precisam também olhar para nós e entender com que nós temos nos compromissado? Aquilo que a gente vive intensamente, com aquilo que os nossos olhos brilham em fazer, a alegria que a gente tem em servir. Como temos sido esse exemplo? Dar certo não tem nada a ver com a gente ganhar grandes resultados ou saber do que está acontecendo, não. Dar certo significa nós fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer. Será muito triste a gente achar que foi muito bem sucedido, mas a gente realmente não realizou aquilo que Deus gostaria que a gente tivesse feito aqui. E nós podemos ver que nesse texto fala de algumas coisas que voltam a um compromisso de seguir a Cristo, de andar com Cristo diariamente, de negar a si mesmo e de diariamente carregar a cruz. Então eu queria falar de algumas coisas que a gente precisa ter compromisso para as pessoas verem que nós somos seguidores de Cristo. E o primeiro é
tenha compromisso com Deus. Relacionamento íntimo. Trazer a clareza da sua missão. Será que se hoje alguém falasse com você e perguntasse claramente, você sabe quem você é e qual a missão que você tem aqui? O que você está fazendo aqui? E nesse tempo todo que você já viveu, qual é a sua missão? Você entende que você está indo para o alvo dessa missão? Você compreende que você está no caminho? O relacionamento íntimo com Deus nos faz entender quem nós somos e o que Ele tem para nós. Isso foi muito claro para mim quando eu conheci a Cristo. E eu tinha 18 anos. Eu sabia o que tinha acontecido na minha casa, eu sabia o que tinha acontecido e vivido nesses 18 anos, mas quando eu entendi quem eu era e o que Deus tinha para mim naquele momento, ainda não compreendi tudo, mas eu sei o que Ele quer e eu sei quem eu sou. Esse relacionamento íntimo que traz essa segurança que é tentado nos roubar o tempo todo. E sabe como? Para que você não tenha tempo com Deus, para que o seu coração não esteja nas coisas de Deus, para que a sua mente não seja conectada às coisas de Deus, mas para que você vá vivendo no sambinha, deixa a vida me levar. A porta que Deus abrir é dele, o que Ele não abrir não é dele. A primeira coisa que você precisa definir na sua vida é um compromisso com Deus. Quem não é comprometido com Deus não será comprometido em nenhuma área da sua vida 100%. Não irá. Seja primeiro comprometido com Deus. 2, olha só. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Josué 1. Ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Quando a gente tira na nossa agenda ou no nosso tempo, um tempo de ler a palavra de Deus, compreender para que ela seja real e verdadeira na nossa vida, a gente começa a perder o caminho da nossa missão e daquilo que a gente deve fazer como igreja. Isso é claro. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Eu sempre falo para alguns amigos que gostam de ler muito, leia, é muito gostoso ler. Quem não gosta de ler, se obrigue a ler, vai desenvolvendo o gosto pela leitura, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Não substitua nada pelo seu tempo de leitura da palavra. Não fique também só com os devocionais que você recebe no celular, mas pegue um livro da Bíblia e leia aquele livro do começo ao final. Entenda isso, pegue gosto pela palavra de Deus. A igreja do Senhor só será avivada quando realmente voltarmos para a palavra de Deus e para os princípios e para os valores de Deus. Então tenha compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com uma vida de oração. Quem não ora, vive sem combustível, não vive pela fé. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que dá aquele baque e o carro para. Pode ser o carro que for, se não tiver combustível, não caminha. Pode ser o avião que for, se não tiver combustível, uma hora ele cai. Nós também, o nosso combustível é leitura da palavra e oração. Quando a gente começa a perder esse combustível, a nossa vida com Deus também vai caindo. E sem perceber, nós estamos achando que temos um compromisso, mas o nosso compromisso com a leitura da palavra, nosso compromisso de estarmos diante de Deus, começa a cair. A
a gente não começa a ouvir a voz de Deus de forma tão clara. E quando nós falamos de uma vida de oração, é entender que a palavra de Deus nos diz abertamente: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E a palavra de Deus nos leva o tempo todo a falar: olha, volte para a oração, tenha uma vida de oração. O que os discípulos mais queriam aprender com Jesus era uma vida de oração. Nos ensina a orar. E não tem regra. Nós precisamos entrar na presença de Deus e abrir o nosso coração com o nosso Pai. Oração nos conecta com o Pai, fortalece a nossa fé. E a falta de paternidade é o que rouba a nossa identidade. Você pode perceber que todos que têm falta de identidade, de saber quem elas são, é porque faltou a figura paterna que dizia quem ela era, para onde ela devia ir. E quando nós paramos de nos relacionar com o nosso Pai, nós também vamos perdendo a identidade de quem nós somos. Porque a gente chega aqui, a gente canta, eu sei quem eu sou escolhido, eu sou perdoado. Mas quando eu deixo de ter relacionamento com o meu Pai, eu começo a perder também a identidade de quem eu sou. E aí, o que as pessoas começam a dizer para nós que nós somos, nós vamos aceitando, nós vamos recebendo. O que o mundo diz que nós somos, nós vamos recebendo. Sabe por quê? Porque a gente está faltando a nossa identidade de paternidade. Aquele que realmente pode dizer quem nós somos. Aquele que é o único que sabe quem nós somos. Isso é rápido acontecer. Tenha também um compromisso com a sua família. Isso é muito sério. Nenhum sucesso nessa terra justifica o fracasso da sua família. As pessoas perderam o compromisso de lutar pelo seu casamento. As pessoas perderam o compromisso de lutarem umas pelas outras. E a gente começa a ver que os filhos estão tendo consequências terríveis. E eu falo muito disso porque o nosso Estado tem passado por um momento crítico em relação a isso. E como igreja, nós temos um compromisso com Deus e fizemos um compromisso diferente diante de Deus. Mas hoje, a realidade, as pesquisas mostram ao contrário. Antes, as pesquisas mostravam que o maior número de divórcios chegavam com 12 a 25 anos de casamento, aonde passavam as crises mais difíceis e eram registrados os divórcios. Hoje, as pesquisas mais recentes dizem que tem acontecido de 5 a 12 anos de casado. 5. Isso é muito sério, porque nós começamos a perder isso, a perder realmente o compromisso com o casamento. Não, eu não amo mais. Acabou o amor. Não dá mais. E esquece do compromisso que a gente tem um com o outro. Mas o nosso compromisso que a gente tem com Deus é o que nos faz permanecer fiéis em todas as outras áreas. A gente precisa lutar por isso. Porque o compromisso com a família desestruturada, tem trazido o maior número de suicídios entre adolescentes. Tem aumentado o número de crianças em psicólogos, porque pais separados. Tudo isso traz para uma geração toda uma falta de compromisso com aqueles valores que realmente são reais. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com os seus filhos. E eu vou dizer para vocês, mesmo para nós que vivemos intensamente dentro da igreja, a gente que tem vários compromissos, seja com os pequenos grupos, seja aqui na igreja com o culto, com vigília, eu preciso ter tempo com os meus filhos.
Eu quero que eles sejam apaixonados, sim, por Jesus. Mas eu sei que a minha vida e a vida do Luiz é quem vai mostrar isso para eles, do quanto eles são importantes. É deles estarem perto. E Deus sempre me puxa a orelha. Olha, Manera, eles são a prioridade para você. E isso eu tenho orado e falado, Deus, eu preciso disso. Eu preciso cuidar da minha casa, da minha família. Nada vai justificar se eu perder a minha casa, o meu casamento. Eu preciso cuidar bem da minha família. Tire tempo para os seus pais, tire tempo para os seus filhos, tirem tempo para estar juntos. Mas o estar juntos mesmo não é pedindo água pelo WhatsApp. Nem perguntando onde você está pelo WhatsApp, todo mundo dentro de casa. É tempo de conversar, de ouvir, de rir, de brincar. Tenha compromisso com a sua liderança. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E aquilo que a gente tem dado valor e comprometimento é aquilo que a gente colhe para a nossa vida. E por isso que nós temos que ter compromisso por aqueles também que nos lideram, que está conosco. Hebreus 13 diz, lembre-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Existe também um compromisso de liderança, que é aberto para que todos possam olhar para a vida, mas é um compromisso de dizer, olha, eu estou contigo. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deva prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. As pessoas estão perdendo o compromisso com a liderança. As pessoas estão tendo uma falta de compromisso em querer ajudar mais. Como é difícil, olha, eu estou aqui, mas não quero liderar. Quantos líderes, às vezes, chegam cansados, abatidos e dizendo, olha, está difícil. Porque tem muita gente na célula, e gente boa, querida, amada, mas ninguém quer liderar. Ninguém quer se envolver. Ninguém quer ajudar. Porque as pessoas estão ocupadas com outras coisas. E aí, quando a gente pede, não pode, não dá. É uma falta de compromisso mesmo, de querer se envolver com isso. Mas uma pessoa que segue a Cristo e sabe da missão dela, ela também é envolvida e tem compromisso com a sua liderança. E eu já passo para o próximo. Tenha um compromisso com a sua igreja. Ame a sua igreja, se envolva e lute pelo povo de Deus. Se você ama estar na tua igreja, você ama estar envolvido com essas pessoas e você sente que aqui é a casa onde Deus te colocou para servir, ame a sua igreja. Se envolva, lute pelos princípios que ela luta. Fala, não, eu quero ter compromisso com a minha igreja. É aqui que Deus me quer, é aqui que eu estou me sentindo em casa, é aqui que eu quebro o meu coração diante do Pai. Então se envolva com a sua igreja. Não fale mal da sua igreja. Não critique a sua igreja. Sabe por quê, amados? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A igreja de Deus sou eu, é cada um de vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a igreja. Nós somos a igreja. Quando eu me coloco à disposição para amar alguém, para orar por alguém, para cuidar de alguém, eu estou sendo a igreja de Deus, eu estou cumprindo a missão da igreja de Deus. Mas quando eu também falo mal da igreja, ou não me comprometo com a igreja, eu estou dizendo assim, eu sou a igreja e não quero me comprometer com isso, mas também ninguém precisa se comprometer comigo, ou eu falo, não, mas aí a igreja precisa se comprometer comigo. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Isso aqui é um templo muito bonito, confortável, lindo,
que eu creio que logo será muito pequeno mesmo para nós, mas nós precisamos nos comprometer como igreja. Isso é sério. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Quantas pessoas olham para vocês? E a gente teve a celebração dos pequenos grupos, e o pastor Danilo aqui pregou, e ele disse, nós somos a habitação de Deus. Onde você chegar, a igreja do Senhor chegou. Então, se na tua casa tem um pequeno grupo, ali é a igreja do Senhor. Se você chegar na faculdade, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar, você é a igreja do Senhor. As pessoas precisam ver que existe algo diferente, que vocês estão vivendo isso, que o Espírito Santo habita em vocês e foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Que preço foi esse? Foi o sangue de Jesus. Esse foi o preço. As pessoas estão se esquecendo que são igreja. E nós precisamos retomar isso, se posicionar que nós somos a igreja. Eu tenho orado para que Deus faça a gente viver algo muito, muito, muito maior do que a gente tem vivido como posição diante da sociedade. E o nosso maior exemplo de compromisso foi Jesus. Ele entregou tudo o que ele tinha, tudo, tudo. E Deus foi lá e falou, filho, é agora. E foi por mim e por você. Eu queria que os irmãos que estão preparados da ceia pudessem já passar e ir entregando os componentes da ceia. Quando Jesus, ele deu tudo o que ele tinha, ele deu por mim e por você, naquela cruz. O preço foi a cruz, mas o valor foi o sangue. Ele se comprometeu com a vida dele, com o sangue. E quando ele está dizendo aqui, olha, sigam-me. Peguem a sua cruz diariamente. Sabe por que é diariamente? Porque todos os dias nós vamos ter lutas, aflições, angústias, medos, tudo. Mas ele está falando todos os dias. E siga-me. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós entendemos que nele nós encontramos respostas para todas as coisas na caminhada enquanto nós seguimos a ele. Seguir a Jesus nos faz mais que vencedores. Seguir a Jesus nos dá a certeza de que mesmo que a caminhada não seja tão fácil, é o único caminho que nós temos. E o compromisso dele foi total. A entrega dele foi total. E talvez você possa falar assim, eu acho que eu estou tendo alguns desses compromissos mais firmes e outros eu não estou tão compromissado. E eu quero dizer para você, não existe meia entrega. Não existe meio compromisso. A gente precisa fazer um compromisso com Deus e uma entrega total, real. E enquanto a gente vai estar cantando essa música, e você vai estar recebendo o cálice e o pão, eu queria que você refletisse sobre o seu compromisso com Deus, em seguir a Cristo. Você tem sido esse seguidor que as pessoas possam olhar? Reflita sobre isso, coloque isso diante de Deus. Que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar.
Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Alguém ficou sem receber o cálice e o pão? Pode erguer a sua mão. Alguém? Ali. Tem mais alguém? Não? Queria que você ficasse em pé e você entendeu o que essa música diz. Foi valor. Deus te deu um alto valor. Você é importante para Ele. E tudo que Ele mais anseia é que você se posicione em ficar firme em segui-lo. Eu amo quando eu leio a palavra de Deus. E lá em 1 Coríntios diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós, obrigado, irmão. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, nós sabemos o preço que o Senhor pagou. Mas nós sabemos que tudo isso foi por um valor imenso, impagável, que nós não tínhamos como pagar. E não temos como pagar. Mas nós nos comprometemos com a nossa vida. Nós nos comprometemos com tudo que nós temos. E tudo que Ele deseja é que você entenda que você é amado, escolhido e perdoado. E você está aqui por isso, porque Ele deseja que você siga, que você tenha esse compromisso mesmo forte com Ele, de entrega total, 100%. E a palavra de Deus diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma o pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Favor é graça,
favor imerecido, e Ele fez por mim e por você. E quando eu vejo a ceia, Ele celebrando com aqueles que estavam mais próximo deles, podia ser uma despedida, mas Ele estava trazendo um valor imenso de unidade entre eles e de propósito para o que eles iriam enfrentar daqui para frente como igreja do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã em unidade para dizer que nós sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã como igreja, mas que o Senhor é conosco todos os dias. Então eu queria que você trocasse o seu cálice com alguém que está perto de você e pudesse falar isso. Nós estamos juntos, seguindo a Jesus. Nós estamos juntos. Obrigada. Estamos juntos, seguindo Jesus. Meus irmãos, não temos ideia do que Jesus quer fazer através da unidade da igreja, lutando para que a gente possa, em unidade, fazer grandes coisas em nome dEle. Cada um assumindo todos os dias a sua cruz, as suas lutas, as suas dificuldades, mas tendo a certeza que não existe outro caminho a seguir, melhor, e que nos conduzirá à vitória, se não for Cristo. Então, em memória de Cristo, beba do cálice. Feche os seus olhos e faça a sua oração de compromisso com o Senhor. Daquilo que você quer mesmo como filho amado. Que espera a vinda dEle, que espera a volta dEle, mas que tenha certeza de que vai esperar a volta dEle, fazendo tudo o que Ele nos mandou fazer como igreja. Faça um compromisso, coloque diante de Deus a sua vida, o seu chamado, aquilo que você tem de melhor, e entrega tudo ao Senhor. Pai, nós estamos aqui celebrando, Pai, o maior compromisso que nós recebemos nesse mundo. O compromisso, ó Pai, de uma vida eterna. O compromisso dos nossos pecados perdoados. Um compromisso, ó Deus, que o Senhor fez por nós, para que nós pudéssemos ter a certeza que tudo isso aqui é passageiro, mas que um dia o Senhor voltará e buscará a tua noiva, a tua igreja. Eu sou a tua igreja, papai. Cada um dos meus irmãos aqui é a tua igreja, e nós queremos esperar a tua volta, a tua vinda, comprometidos com o teu reino, comprometidos com a tua palavra, comprometidos com uma vida de oração, comprometidos, ó Deus, de lutarmos pela nossa família, comprometidos em servir as pessoas, em amar as pessoas, em servir uns aos outros, comprometidos como igreja de lutar pelo povo de Deus, de lutar por aqueles que ainda não conhecem a tua graça e a tua salvação. Pai, levanta a tua igreja, levanta a tua igreja. Essa tem sido a nossa oração. Levanta num tempo de compromisso, de intimidade contigo. Traz ainda na nossa geração, papai, um avivamento entre as nossas famílias, entre os nossos jovens, entre os adolescentes, entre as igrejas. Nós queremos, papai, nos comprometer totalmente contigo, 100% contigo. Por isso tem misericórdia de nós, Pai, e faz infinitamente mais do que nós pedimos ou desejamos. Nós entregamos, papai, tudo a ti, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Nós como igreja estamos falando, Senhor, até que o Senhor venha, nós lembraremos de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor tem feito, mas nós vamos participar de tudo que o Senhor ainda fará. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você. Fala, que bom que você está aqui. Nós somos a igreja de Cristo, em unidade. Nós vamos cantar mais uma vez. Se você quiser, fique aqui em unidade louvando a Deus.
que a graça e que o amor perdoador do Senhor esteja sobre a sua vida. E que ninguém mais, a não ser Ele, possa realmente revelar a ti, todos os dias, quem você é e o que Ele tem para você. Deus abençoe a sua vida. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então. Terei vitória, irei agora ao meu Jesus e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida